que eles já não gostam mais de utilizar esse termo de codependência. Eles veem mais como uma dependência mesmo da vida daquela outra pessoa, Uhum. que inclusive uma das dos conceitos, né, da forma de interpretar a codependência é dizer que é uma relação disfuncional, né, a partir da doença do outro. Só que não é só pela doença do outro, é pela vida do outro no contexto geral. E aquela pessoa, ela vive realmente aquele familiar, no caso, né, vive em função da doença e do que aquele adicto faz ou deixa de fazer. Aí, como o Palácio estava falando da experiência dele, né, do caso da situação dele, de que quando ele, estava na ativa, ele era o problema. Quando ele ficou limpo, não existia mais o problema e a família se desestruturou, porque não tinha mais o que cuidar, né. E aí eles tiveram que olhar para si, e às vezes olhar para si é doloroso, às vezes é mais doloroso do que ter que olhar para um de fato problema, né. Então, é por isso que às vezes é tão difícil os familiares entenderem a importância e a necessidade de eles se tratarem, né, deles buscarem realmente um tratamento, de eles buscarem lidar ali com aquela relação que está disfuncional, mas não está disfuncional só pelo adicto e pela adicção, mas pela forma com que aquele familiar lida com aquela situação e com aquele adicto, né. Então, às vezes, tem as facilitações, né, e vários outros processos de adoecimento mútuo, né. Então, nessa questão, já puxando agora para o aspecto simbólico, quando a gente fala do simbólico, é muito do que simboliza para cada pessoa, é do significado que é dado para cada pessoa. Então, hoje a gente já entende que existem vários conceitos do que é família, né. Tem gente que considera que a família são os amigos, ou que a família, são 2 mulheres ou 2 homens. Então, o conceito família vem sendo, modificado de acordo com o tempo, né. Então o simbolismo, das referências vai muito de acordo de cada realidade, né. Mas o fator disfuncional não altera, independente de com quem seja, que às vezes tem um amigo que é codependente, né, ou um primo, ou enfim, não necessariamente o pai, a mãe, ou o cônjuge ou os filhos, né, mas qualquer pessoa que tenha uma relação adoecedora com aquele adicto por conta também da adicção. Então vai gerando várias questões a partir desses relacionamentos. Legal. A Mari falando, eu lembrei de umas pesquisas que eu vi aleatório, né, pesquisando coisas, disso que tu falou sobre esse termo não querer mais se usar, né, o termo codependência, e sim dependência, porque é um processo de dependência. E essas pesquisas, elas falam que, foram testadas e observadas algumas atividades cerebrais, Uhum, né, tanto do adicto quanto do codependente. E se identificou que as mesmas áreas eram ativadas. E aí imagina perfeito. só o nível, né, de processo, a ponto de fazer o mesmo efeito que uma substância química produz numa pessoa, uma relação ativar as mesmas áreas. Então, realmente é um processo que precisa ser cuidado, ser visto, ser observado e ser tratado com seriedade. Tratar. Interessante, Pablo. E assim, e aceito, né? Sim, Porque muitas vezes acontece do processo de negação acontecer dentro da família, focando apenas no sujeito, no indivíduo que está em uso. E é interessante você falando que eu lembrei que o dependente químico ele reproduz alguns padrões de comportamento, né? Muitas vezes para conseguir o seu objetivo com a substância, né? Onde a mentira, há uma tentativa de controle sobre a doença, né? Controlar o próprio uso. sim. E eu acredito que isso também reproduz um padrão de comportamento do codependente, né, ou então dos familiares, ou aquele ciclo familiar que acaba reproduzindo esse padrão. Como, por exemplo, a família também entra num processo de manipulação, de mentira, de tentativa de controle, achando que consegue controlar, né, o dependente químico. Hum, E aí como vocês veem essa reprodução de padrão, né, do dependente químico, assim como também do familiar em relação Boa. que a gente discutiu? perfeito. Em questão como assim do padrão de comportamento? Isso, de reprodução, né, acaba que o familiar acaba reproduzindo esses mesmos padrões de comportamento, né. Do adicto, Pro né? É. Pronto, então assim, eu acredito que seja mais no aspecto de como é que eu posso dizer? Eu percebo, né, que seria mais uma forma de tentar deixar o adicto como se fosse o bode expiatório. O problema é o adicto, então por mais que eu esteja como se fosse até pela questão da
convivência, né. Eu convivo com ele, se eu tô assim, é por causa dele. Eu convivo com ele, se eu tô assim, assado, tô fazendo esse tipo de comportamento, às vezes até, sei lá, por birra, eu tô devolvendo o que ele faz comigo. Sempre vai ter uma relação, né, assim, como se fosse um bode expiatório com aquele adicto, com aquela doença, né. É tanto que o que acontece em algumas situações, né, é quando o adicto ele entra no processo de tratamento, existe até uma abstinência da família em relação ao problema. E Verdade. aí, às vezes, vem acusações, às vezes acusações, né: "Ah, você tá usando, você já tá recaído", e às vezes a pessoa tá bem, tá tranquila, e o familiar vem, aponta e tudo, às vezes até sem perceber, sem inconscientemente desestabiliza a outra pessoa, e aí quando ela vê que a pessoa ficou desestabilizada: "Tá vendo? Eu tinha razão", né. Então fica esse ciclo dessas repetições, mas o familiar, eu acredito que isso aos poucos vem mudando, né, os familiares estão conseguindo perceber mais, a necessidade deles também buscarem tratamento, mas ainda não chegamos aonde deveríamos, Sim. mas enfim, tudo é um processo, mas eu realmente ainda acredito que o familiar, ele ainda tem essa necessidade, até por uma autoproteção psíquica, de colocar o adicto como real problema, para ele ainda não ter que olhar para o problema dele, do que o familiar precisa tratar. E na verdade ele só consegue começar a se tratar quando ele consegue diferenciar, Sim. Exato, se colocar na posição "eu tenho um problema", né, perfeitamente. não se trata o que se nega. Porque muitas vezes a gente escuta o quê? "Ah, mas é ele quem usa, eu não uso drogas, eu não faço isso, eu Sim. não faço aquilo, então o problema é dele". Só que aí quando interna, a primeira coisa que faz é o quê? Ligar no domingo, perguntando: "Como é que tá fulano? Tá comendo? Tá dormindo?". A Verdade. gente sabe, Sim. né, a gente sabe que isso acontece, É. né. E olha aí, o pessoal tá participando, tá chegando aqui agora na live, que legal. Muito obrigado você que tá aqui. Não esquece, compartilha, ainda dá tempo, viu? Essa live ela fica gravada para você também assistir depois, compartilhar. Você que também perdeu, souber que alguém que queira assistir, você pode compartilhar. Vamos lá, vocês podem fazer perguntas também. O chat está aberto para isso, para vocês fazerem perguntas. O pessoal aí deu boa noite, ó, todo mundo dando boa noite, boa noite. Já a Daiane aqui disse que o áudio está perfeito. Obrigado, Daiane. Daiane é psicóloga lá da unidade CT, Sim. assim como a Mariana já foi, né? A Mariana também hoje tem um programa, né, Mariana? Fala Tenho. pra gente um pouco sobre esse programa. Tenho sim, eu tenho um podcast também, né, Olha aí, que é o Pode Ser Mais Leve, que tem o intuito de trazer informações, né, a respeito de saúde mental em diversos aspectos, né, então os meus convidados eles são bem variáveis, eu chamo profissionais de áreas específicas, mas eu também chamo pessoas que estão ali para falar um pouco da sua experiência de vida, de alguma superação em algum aspecto, então a gente sempre busca fazer conversas, né, mas também com intuito tanto embasado científico alguns e outros empíricos, para realmente mostrar para as pessoas que a vida não é fácil, mas que ela pode ser mais leve. legal, legal. Para quem quiser aí assistir lá as informações do canal, é no YouTube, pode ser mais leve. Isso. Muito bem, muito bem. E assim, para a gente poder até continuar, né, com tudo aqui, seguir o roteiro que a gente nunca segue, né, gente? Tem que seguir aqui. Hoje tem muita gente, né? Falamos aqui sobre o que é a codependência, né? Falamos aqui do histórico do termo, né? Ou não? Não falamos ainda do histórico do termo, para a gente fazer aquela pergunta, né? Falou. Que foi 1940, 1950, né? Esses relacionamentos, né, disfuncionais, né? Quais são os maiores sinais de codependência em uma família? Aí. Os Vamos doidões, ver se a gente que se identifica, né, É, Marcelo? se tiver Primeiro ver o processo de recuperação agora, né? os E aí a sinais, gente vai elencar sinais. alguns sintomas, sinais que a gente possa dizer assim, esse processo desse codependente tá em adoecimento ou tá em recuperação? Porque também não é só uma relação só de adoecimento, né? Há o codependente em recuperação, né? E aí a gente vê se a gente consegue elencar aqui. Eu queria ver a participação aí, né? Dos familiares ou de quem está assistindo, se identifica com algum sintoma, ou se já se identificou em algum momento, né? Já que agora tá todo mundo em recuperação. Eu acredito que os familiares da Casa Despertar, a grande maioria esteja em recuperação. Pelo menos é o que eu acredito, né? Sim. Vamos falar que a gente vai jogando, porque são várias vertentes, são Sim. várias questões que a gente pode colocar, mas
eu penso, né, e aí é uma visão muito particular, de que para se perceber e se identificar com o processo de codependência, a gente tem que olhar para a rotina. Eu acho um caminho